Sérgio Saleitão tem 51 anos, é jornalista, foi editor do Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo, passou pelo Ministério da Cultura de Gilberto Gil de 2003 a 2006, foi também presidente da Ancine e da Rio Filme. Assumiu o Ministério da Cultura em julho de 2017. Estamos recebendo o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, vindo direto do show do Roger Waters, lá em São Paulo, né? Por isso que você está fantasiado de roqueiro, ministro. Exatamente, estou com um figurino de roqueiro e não com um figurino de ministro. E, aliás, o show teve polêmicas, né? O Roger Waters, ele falou de ele não, enfim. Você estava lá, como é que foi? Não, eu estava e vendo de cima, então pude ter uma boa dimensão do que foi, né? E foi justamente no ápice, no clímax do show, né? No final de Dark Side of the Moon, quando ele botou no telão ele não, e houve uma estrepitosa vaia, né? Quer dizer, alguns aplausos também, é verdade, mas de cima deu para perceber que o sentimento majoritário do público foi de reação e de repulsa àquela intervenção dele. Porque o Roger Waters ele costuma ter uma posição política muito mais radical do que, por exemplo, um Bonovox, que ele vai sempre ali brincar num campo mais seguro, né? Vamos coexistir, normalmente ele se mete em política, mas de uma maneira um pouco mais... Palavras mais genéricas. O Roger Waters ele tem uma postura, por exemplo, a favor do BDS, para boicote a Israel. A gente já podia abrir com você me comentando o que você acha da participação política e da opinião dos artistas em relação à política. Nós estamos aqui numa reta final de eleição, vários artistas se posicionando, participando de campanha. Como é que você vê tudo isso? Olha, Alexandre, eu acho que é uma questão de liberdade de expressão. Os cidadãos e cidadãs, independentemente da sua profissão, da sua atividade, têm e devem ter total liberdade de expressar suas visões, seus apoios políticos e tal. É importante que tenham também a noção de que ações têm consequências. Então, pode haver uma reação de parte do público que não concorda com aquela posição. Isso também faz parte da democracia e da liberdade de expressão. Acho que o Roger Waters ontem teve um exemplo disso, né? Quer dizer, ele chegou ao Brasil recentemente, ele mesmo declarou que não se sentia muito informado a respeito das questões, mesmo assim resolveu dar a sua opinião e enfrentou ali a reação do público, né? Agora, eu acho que, acima de tudo, é uma questão de liberdade de expressão. Os artistas brasileiros, principalmente da geração que ficou famosa, que era jovem em 68, nos festivais, tinham uma participação política muito intensa e chegaram, inclusive, a isolar artistas que não participavam. Roberto Carlos, o caso mais grave, o Wilson Simonal, que foram muito escanteados, né, em função de posições políticas que eles tinham ou que achavam que eles tinham. Isso ainda acontece? É quase uma pergunta retórica, mas como é que hoje, além da participação política dos artistas, como é que eles reagem quando um artista não é exatamente obediente à ordem geral da classe? A gente vê um pouco com Danilo Gentili, que é talvez o grande humorista dessa geração, que tem posições políticas diferentes aí do mainstream, da cultura, como é que ele é tratado, como é que é a tua visão em relação à relação entre os artistas e esses que falam mais de política, ou se engajam mais, e a necessidade e a obrigação de você se adaptar a uma ideologia para você poder ter espaço no mercado, para você ser chamado para as festas, para os filmes, e participar dessa panela cultural brasileira. Bom, Alexandre, acho que, como em todos os segmentos da sociedade, há os democratas de verdade, que respeitam a opinião dos outros e o contraditório, e há os democratas de fachada, né, que só respeitam aqueles que concordam com eles. Então, em alguns grupos, em alguns segmentos, de fato, eu acho que há quase uma espécie de pogrom em relação a quem pensa diferente, inclusive com repercussões sobre a vida profissional dessas pessoas. Mas eu não faria uma generalização, não. Eu acho que há aqueles que também, de fato, têm uma determinada opinião, mas respeitam
as outras e tudo mais. E tem uma coisa que eu acho importante frisar, assim, eu conheço muitos artistas, muitos profissionais da área da cultura, muitos empresários da área da cultura que não comungam desse pensamento que você qualificou aí como hegemônico no setor cultural. Alguns deles até optam por não aparecer justamente por temer represálias e etc. Mas tem muita gente por aí no mundo da cultura que pensa diferente, o que eu acho bastante positivo. Que é um sintoma da própria hegemonia cultural. Porque, por exemplo, os artistas que participaram daquele movimento 342, que era um movimento que tinha uma agenda até de impeachment do governo que você participa, que você é ministro, eles falam com muita desenvoltura, né? Eles não têm vergonha das próprias posições por algum motivo. E os que são contrários ou que têm posições divergentes, como você mesmo disse, eles normalmente ou se escondem ou deixam para emitir opiniões privadamente. Então, isso não é um sintoma de hegemonia cultural e até de um certo autoritarismo? Eu considero que sim, né? Agora, eu acho que seria muito positivo, até para a construção de um espaço democrático de verdade, de pluralidade real, que todos se manifestassem. Eu mesmo já encarei, quer dizer, eu sou um profissional da área cultural, sou um especialista em política pública, mas também tenho a minha vida privada, né, como produtor, como criador na área cultural e, obviamente, já me vi em situações em que eu tive que enfrentar preconceito por parte de outras pessoas da cultura por pensar diferente deles, né? Mas isso, por outro lado, nunca fez com que eu me eximisse de dar a minha opinião e de compartilhar a minha visão. Eu acho que em qualquer hipótese, em qualquer situação, a maneira que a gente tem de contribuir para que as coisas evoluam e se transformem é dando a nossa opinião, compartilhando aquilo que a gente sabe, que a gente conhece e que a gente tem para dizer. Então, eu acho que faria muito bem ao ambiente cultural brasileiro que as pessoas, os artistas, os produtores, os profissionais da cultura, que não compartilham desse viés dominante, que eles ou hegemônico, que eles também se manifestem. Acho que isso contribuiria muito para uma maior pluralidade, para que esse setor também passe a atuar de maneira mais madura, mais consistente, mais objetiva como setor da sociedade. Também que há uma questão que precisa ser levantada, que é, assim, eu conheço casos objetivos do que você mencionou, pessoas que foram discriminadas e que foram prejudicadas profissionalmente por terem opiniões diferentes da maioria, sobretudo dessa maioria mais ideológica, né? E conheço casos também de pessoas e de empresas que foram discriminadas por agentes públicos em relação às políticas públicas, aos instrumentos de financiamento, o que é absolutamente grave, porque o Estado tem que se pautar pela mais absoluta impessoalidade na sua atuação. É um princípio, exatamente, isso está na nossa Constituição. E tudo mais, mas muitas vezes agentes públicos com um viés ideológico mais restrito e mais, eu diria, fanatizado, acabam confundindo, né, as coisas, confundindo as questões e se aproveitando dos lugares que ocupam no Estado. Isso foi uma coisa que eu procurei, como ministro, combater de forma bastante intensa, né? Quer dizer, comunicando muito claramente para a equipe do Ministério que a equipe precisa se pautar pela impessoalidade, pela transparência, ou seja, por todos aqueles princípios que estão estabelecidos na Constituição e que devem pautar a atuação republicana do Estado brasileiro. Porque essa é uma questão que a gente vai sempre levantar quando a gente falar de relação entre Estado e cultura. O Estado tem um papel no fomento, nem que seja da alta cultura ou do folclore, de tradições, mas você sempre tem, dentro de uma certa subjetividade das decisões,
a tendência de que um governo mais ideológico, principalmente, ele tenda a colocar mais dinheiro e dar mais espaço para artistas que estejam alinhados com o seu campo ideológico. Então a pergunta, eu volto àquele ponto inicial, a própria existência como é que a gente blinda o dinheiro e o poder e a ingerência do Estado brasileiro, que é muito grande, muito inchado, muito interventor, como é que a gente blinda de ideologia as decisões de um ministério como o da Cultura? Bom, acho que estabelecendo mecanismos automáticos, ou seja, com critérios pré-estabelecidos e muito claros em relação à seleção de projetos, foi o que nós procuramos implantar de forma bastante enfática e decidida no caso da política de audiovisual, não sem termos uma reação daqueles que tradicionalmente enfim, são os beneficiários, mesmo que não tenham justificativas objetivas e concretas para isso, né? Mecanismos de fluxo contínuo, mecanismos, por exemplo, acho que é até um tema bom da gente conversar aqui, né? Como a própria Lei Rouanet, né? Porque, enfim, a Lei Rouanet, ela basicamente transfere o poder de decisão do Estado para o contribuinte. O contribuinte é que decide, primeiro, se quer aportar parte do seu imposto de renda a pagar em projetos culturais ou não, ou se prefere pagar ao governo, tudo bem, é uma decisão do contribuinte. Se ele decide aportar, no caso de pessoas jurídicas, até 4%, no caso de pessoas físicas, até 6%. Se o contribuinte decide aportar este recurso em projetos culturais, ele escolhe entre os projetos culturais que foram aprovados pelo Ministério. E o Ministério, em geral, aprova com um grau de pluralidade muito grande. A gente tem aí, todos os anos, 2.000, 3.000 projetos sendo aprovados e estando aptos à captação. Mas esse é um ponto que provavelmente o público que está vendo a gente vai começar a gritar, porque claro que a gente pode discutir em termos mais técnicos, e o pessoal que é da área da cultura conhece, sabe da seriedade, em geral, da maneira como esses projetos são analisados, eventualmente aprovados ou não. Mas como é que a gente passa para a população, para quem está assistindo a gente agora, uma ideia de que está se consolidando no Brasil que a Lei Rouanet é uma maneira de sustentar artista de esquerda ligado a certos partidos, a certos governos? Olha, Alexandre, essa é uma visão inteiramente equivocada, sem base na realidade. Realmente se construiu um consenso. Agora, é interessante a gente observar que nos anos 90 e início dos anos 2000, havia este mesmo consenso na esquerda. A esquerda combatia diretamente a Lei Rouanet, que ela chamava de um mecanismo neoliberal, com essa mesma Até ênfase. Porque o Sérgio Rouanet nem é do governo deles, né? Pois é, exatamente. O Sérgio Paulo Rouanet é um intelectual ligado ao PSDB. A Lei Rouanet foi, inclusive, criada no governo Collor, né? Quer dizer, até nem foi no governo do presidente Fernando Henrique, muita gente acha que foi, mas não, ela foi criada no governo Collor por um intelectual alinhado com as ideias do PSDB. Durante os governos do presidente Fernando Henrique, o ministro da Cultura era o Francisco Verfort e o slogan da Lei Rouanet era "Cultura é um bom negócio". E isso era atacado frontalmente pela esquerda, que dizia, olha, isso aí é terceirização do poder discricionário do Estado, o Estado é que tem que definir para onde vai o dinheiro, que história é essa do contribuinte ter autonomia para dizer se quer contribuir ou não e para que projetos vai. Enfim, então acho que é importante a gente relembrar isso, quer dizer, esse mesmo consenso que há hoje num setor mais à direita da sociedade, mais conservador em relação à Lei Rouanet, havia anteriormente na esquerda. E a esquerda até hoje é contra a Lei Rouanet. O próprio Fernando Haddad teve a oportunidade de se pronunciar sobre isso, dizendo que
tem que fazer ajustes para que haja o poder discricionário do Estado e tal, etc. Quer dizer, a própria esquerda é contra a Lei Rouanet. Me parece óbvio que da mesma maneira que você tem uma classificação indicativa para cinema, para o que acontece na televisão, em termos de novelas e minisséries, poderia ser aplicado também no espaço dos museus, sem que isso seja o tal da censura, do medievalismo, estão querendo acabar com o nu na arte. Umas bobagens, a gente ouviu. Não, sem dúvida, né, Alexandre. Esse foi, inclusive, o meu posicionamento de forma muito clara e enfática quando houve essa controvérsia toda, né, no ano passado. Eu defendo a extensão da classificação indicativa para exposições e outras atividades culturais, como a gente já tem no cinema e tal, etc. Eu me lembro de uma declaração sua, tirada ali no calor daquela discussão, na época, num vídeo, onde você concordava que aquela era uma situação totalmente inapropriada para aquela criança, e aquilo gerou muita polêmica. Eu queria saber agora, depois do calor da discussão, passados tantos meses, qual é a sua posição sobre aquela polêmica e o que deveria acontecer para que situações como essas sejam tratadas de uma maneira menos ideológica, menos gritaria, com mais racionalidade. Sem dúvida. Essa foi, inclusive, a minha posição na época, permanece hoje, né? Eu acho que questões controversas, polêmicas, a gente tem que tentar trazê-las para o campo da racionalidade e analisá-las, inclusive, à luz da Constituição, da legislação, para a gente poder ter racionalidade e chegar a alguma conclusão objetiva, né? Acho que há vários aspectos a serem mencionados, né? Quer dizer, acho que, primeiro, em relação àquela questão da exposição Queer Museu. Eu acho que, sob a nossa Constituição, os artistas têm a liberdade de expressão e de criação assegurada, sem que haja qualquer possibilidade de censura prévia. Enfim, isso é muito claro na nossa Constituição e eu defendo isso, acho que isso deve valer para todos, né? Ao mesmo tempo que as pessoas que, porventura, se considerem ofendidas por alguma obra de arte, por algo que seja criação artística ou intelectual, também têm o direito de se manifestar e de expor a sua contrariedade. Acho que são princípios perfeitamente compatíveis e próprios de uma democracia, né? Essa nuance que você está fazendo, eu acho importante, porque na época, eu me lembro que, principalmente a grande imprensa e muitos artistas tomaram uma posição totalmente favorável a que você possa botar criança da mais tenra idade interagindo com adultos pelados, se isso for sob o pretexto de ser uma expressão artística. Na minha visão, aí já é outra coisa. Aí a gente já está falando daquele segundo acontecimento, né, que houve lá. Então, que eu queria chegar no ponto que é o seguinte. Ali me parece ser uma outra coisa, né? Sim. Sobretudo porque nós temos no Brasil também uma outra legislação, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, que também deriva da nossa Constituição, está escrito lá na Constituição que é dever de todos preservar a infância e a adolescência, e nós temos uma legislação específica para isso, que tem uma série de artigos que podem ser trazidos à luz para que nós possamos analisar o que aconteceu lá. Então, eu expressei na época essa minha visão, de que, na minha visão, o que aconteceu ali no MAN foi algo que fere o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi a avaliação que eu externei na época, é a minha opinião. Ao mesmo tempo que eu disse, agora, isso aí quem tem que dizer para que haja consequências ou não é a justiça. Ou seja, esse caso é uma das funções da justiça. Quer dizer, a justiça é que deve apontar se houve, de fato, no entendimento dela justiça, porque é algo circunscrito à sua essência, à sua função, se houve ou não descumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente e estabelecer punições em relação a isso. Agora, é claro que nós, individualmente, cada um de nós podemos ter a nossa opinião sobre isso, e naquele momento eu externei a minha. Eu queria que você falasse especificamente sobre esse
trauma recente nacional, que foi o incêndio do nosso grande museu, do Museu Nacional. Qual é a participação do Ministério na gestão dos museus, especificamente no Museu Nacional? O seu Ministério poderia ter feito alguma coisa para evitar aquilo ou não? E se fez, o que fez? Eu queria que você... porque tem muita gente que busca culpados, e eu acho que tem que buscar mesmo, tem que ir, a investigação tem que ir até o fim. A gente tem que buscar as responsabilidades reais e objetivas. Né? Então eu queria que você desse a tua visão sobre essa tragédia nacional, o que pode ser feito daqui para frente para evitar que coisas como essa aconteçam. Em primeiro lugar, você usou uma expressão que eu considero muito adequada, né? Quer dizer, foi uma tragédia nacional, talvez a maior tragédia que já tenha acontecido no campo da cultura e da ciência no Brasil. E na minha visão, há responsáveis claros, diretos, objetivos em relação a isso. É fundamental a gente poder esclarecer que o Museu Nacional, ele pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, então ele está sob a gestão da UFRJ. É a UFRJ que define o orçamento do museu, é a UFRJ que define os gestores do museu, é a UFRJ que define o planejamento e a execução das coisas que acontecem lá no museu, né? Quer dizer, o museu não estava sob a responsabilidade nem do Ministério da Educação, nem do Ministério da Cultura. A instituição responsável pelo Museu Nacional é a UFRJ. E ao contrário do que os representantes da UFRJ tentaram passar para a opinião pública, quer dizer, olha, a gente não tinha recurso para um sistema de prevenção e combate a incêndio no museu, porque houve o teto de gastos, porque houve corte de gastos e tal, etc. Não, se a gente for analisar os números oficiais, a gente vai ver o seguinte, que entre 2012 e 2017 houve um aumento de 49% no orçamento da UFRJ. No entanto, a UFRJ diminuiu em 43% no mesmo período o orçamento do museu. Então foi uma decisão da UFRJ reduzir o orçamento do museu e aplicar esse recurso em outras áreas. A universidade, por exemplo, criou uma rádio FM. E a Rádio FM recebeu mais recursos da universidade do que o Museu Nacional. Então, assim, eu acho que há uma responsabilidade. Outra coisa é o seguinte, eu fui uma vez lá no Museu Nacional, tem uma reunião lá com o diretor do museu, e ele me recebeu no gabinete dele, que era no quarto do imperador. Quer dizer, ou seja, a gente tinha instalações... Mais simbolismo impossível. Impossível, né? Quer dizer, assim, instalações com caráter histórico evidente, né? E que seriam, inclusive, atração de público em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, você vai lá em Versalhes, você vai ver o quarto do rei, né? Então, assim, seria equivalente aqui ao quarto do nosso imperador. Mas ali usado como um gabinete administrativo, com fiação elétrica, com computador, com ar-condicionado, com não sei o que, enfim. Então, eu acho isso absolutamente simbólico, né? Enfim, você perguntou assim, quer dizer, o que o Ministério da Cultura poderia ter feito? Olha, Alexandre, eu me empenhei pessoalmente pelo Museu Nacional a partir do momento em que eu entrei no Ministério da Cultura. Uma das primeiras reuniões que eu fiz como ministro foi com o reitor da UFRJ. Tratamos do Museu Nacional, tratamos do Canecão. Eu coloquei o Ministério à disposição da UFRJ para tentar levantar recursos, para ver se nós poderíamos apoiar diretamente. Ele, na ocasião, mencionou que havia um projeto pleiteando recursos que a UFRJ havia apresentado ao BNDES, né? E aí, imediatamente, eu provoquei uma reunião com o presidente do BNDES na época, o Paulo Rabelo de Castro, tratamos deste assunto. O projeto simplesmente tinha parado de tramitar, ele tinha sido apresentado em 2015, foi analisado pelo BNDES, pelo IPHAN e pelo IBRAM, e, entre outros pontos, entre outras ressalvas, esses órgãos apontaram que não havia no projeto
recursos ou o pleito de recursos para um sistema de prevenção e combate a incêndio, que isso seria prioritário. Isso foi apontado. Isso foi apontado pelo IPHAN, pelo IBRAM e pelo próprio BNDES. Então o projeto foi devolvido à universidade com o pedido de uma série de revisões. Olha, revisem, acrescentem esses pontos, entre eles este. Então, quando eu estive com o Paulo Rabelo, o Paulo então chamou a pessoa responsável lá pela área, a pessoa trouxe o projeto e disse isso, olha, não, nós estamos aguardando a UFRJ adequar o projeto a essas exigências. Então, eu retomei o assunto com o reitor, disse, olha, reitor, está aí com vocês precisam revisar esse projeto, adequar as exigências. E aí isso foi feito, e então esse projeto voltou a tramitar, e o contrato de patrocínio do BNDES para a reestruturação, a reforma do Museu Nacional foi assinado em 6 de junho. Infelizmente, não houve tempo das intervenções previstas acontecerem. Então, assim, de fato, e o que se pode fazer para evitar? Eu pessoalmente me sinto tranquilo em relação a isso, porque eu dei a devida atenção a esse problema e fiz o que estava ao meu alcance. Agora, mais eu não poderia fazer porque o museu não estava sob a minha gestão. Quer dizer, eu sou responsável pelos 27 museus federais que são administrados pelo IBRAM, e são museus importantíssimos, Museu Histórico Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Imperial e por aí vai, mas não pelo Museu Nacional. Bom, Sérgio, a gente não podia terminar sem falar do segundo turno. Nos próximos dias a gente vai ter uma eleição muito polarizada, com 2 candidaturas ideologicamente muito distantes, e essas diferenças se refletem na área de cultura. Então, eu queria uma análise tua, uma visão crítica, o que você vê em relação a, por exemplo, a ideia do Jair Bolsonaro de unificar o Ministério da Cultura com outros ministérios, pelo que dá para entender como uma centralização para ganhar administrativamente, em velocidade, em decisões, mas isso é o máximo que a gente conseguiu saber. E no lado do PT você vê aquele saudosismo contra o governo golpista, a volta do MINC, dos tempos do Lula. Como é que você está vendo aí a eleição, esse momento, e que o Brasil pode esperar para a área de cultura desses 2 candidatos, um deles eleito a partir de janeiro? Nós estamos entre uma incógnita e um desastre. Acho que é esse o cenário, né? Em relação a qual é a proposta para a área de cultura do Jair Bolsonaro, quer dizer, há pouco para se dizer, porque ele mesmo disse muito pouco sobre este assunto. É uma lacuna do programa de governo dele e, ao longo da campanha, poucas vezes ele foi instado a se manifestar e poucas vezes se manifestou sobre isso. Então ele externou essa ideia de que vai fazer uma reforma administrativa para reduzir o número de ministérios, o que me parece algo adequado. Realmente nós temos um gigantismo no Estado brasileiro que se manifesta de várias maneiras, entre elas o excessivo número de ministérios, que torna a gestão dessa máquina muito difícil, né? Ele apontou isso e disse que cogitaria juntar o Ministério da Cultura a outros ministérios. Isso é uma questão específica da cultura, né, do ponto de vista dele. Eu acho que o entorno dele também, não sei se por razões políticas, da guerra de narrativas e tudo mais, atacou frontalmente a Lei Rouanet, que me parece algo equivocado, mas não houve uma manifestação explícita dele em relação a esse assunto. Do outro lado, o que nós temos é a proposta de retomar o que aconteceu nos governos Lula e Dilma. Eu posso assegurar a você que, no geral, foram gestões desastrosas, salvo aquela gestão ali do Gil no início do primeiro governo Lula. Quer dizer, o governo Lula foi um governo que no seu início teve um perfil, quer dizer, e depois foi se transformando em outra coisa. Desastrosa, né, para o país, né? Porque teve gente ganhando muito dinheiro e se dando bem com isso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu estou pensando do ponto de vista do país, da sociedade e da própria cultura
brasileira, né? Eu hoje no Ministério da Cultura, eu e a minha equipe, nós gastamos uma boa parte da nossa energia, do nosso tempo, para resolver, consertar ou mitigar os erros, as bobagens, os descaminhos de gestões passadas, né? Quer dizer, para você ter uma ideia, Alexandre, o passivo de prestações de contas não analisadas no âmbito da Lei Rouanet chegou a 25 mil prestações de contas. Isso é um grau de negligência em gestão inaceitável. Isso num universo de 51 mil projetos realizados, quer dizer, metade dos projetos realizados num determinado momento não tiveram as suas prestações de contas analisadas. Aí nós vamos analisar, hoje nós estamos enfrentando esse déficit e estamos reduzindo muito, né? Foi feito um planejamento para isso e estamos atacando isso. Só que o que acontece? Aí a gente identifica uma fraude, como por exemplo aquelas fraudes apontadas na Operação Boca Livre, aquelas várias empresas daquele grupo Bellini, eles conseguiram passar anos e anos e anos fraudando a Lei Rouanet porque não havia uma gestão séria desse mecanismo, não havia análise das prestações de contas. Então hoje nós estamos, não há um dia que eu não mande para o Tribunal de Contas um projeto desse grupo Bellini de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, isso aí já soma mais de 100 milhões de reais. E eu ousaria dizer que esse dinheiro jamais será recuperado. O índice de recuperação de recursos no âmbito federal é de menos de 5%, a média histórica, né? Então, agora, isso só aconteceu, isso não é um problema da Lei Rouanet, isso é um problema de má gestão, de gestão negligente do mecanismo. E isso aconteceu porque os ministros eram contra a Lei Rouanet, porque o que eles queriam era ter o dinheiro para eles decidirem onde aplicar de forma inteiramente discricionária. Eles não gostam de um mecanismo em que são os contribuintes que decidem como vai ser a aplicação dos recursos, o que eu considero muito mais democrático e muito melhor. Então, enfim, eu tenho um diagnóstico muito preciso do que foram essas gestões do PT na cultura e foram gestões desastrosas para a cultura brasileira. Eu espero que isso não volte. Sérgio Saleitão, ministro da Cultura, muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Longa vida ao seu programa.